Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então, na nossa 8ª semana de aula, seguir o estudo de funções. Na aula de hoje, a gente vai aprender mais um pouquinho sobre as funções potência. Vamos comigo? Então, funções potência, ou como é conhecido quando tem uma aplicação prática, né? Lei de potência. Então, o que é uma função potência? É qualquer função que eu possa escrever como sendo um y igual a uma constante k, x elevado a n. Então, é uma potência de x. Y varia como uma potência de x. K é uma constante de proporcionalidade, é um número. E n, ele pode ser qualquer, tá? Que eu vou focar o estudo com vocês aqui, ó? Eu vou focar com vocês o caso em que o expoente do x, se ele for positivo, ele é não inteiro. Se ele for negativo, ele pode ser qualquer número real. Por que eu vou colocar essa condição, pessoal? Olha só, se eu tenho y igual a x a 1/2, e se eu tenho y igual a x quadrado, se eu tenho y igual a x ao cubo, essa classe de funções aqui, x quadrado, x cubo, a gente vai estudar daqui um pouquinho, tá? Que são as funções polinomiais. Então, eu vou dar preferência de estudo aqui para potências positivas e não inteiras. Tá? Se elas forem negativas, elas podem ser inteiras. Por exemplo, y igual a 1 divididos por x ao cubo. Y igual a 1 divididos por x quadrado. Porque isso aqui não é uma função polinomial, né? Então, é isso. Tá? Então, a gente vai focar os nossos estudos em potências positivas e não inteiras e negativas, porque quando n é inteiro e positivo, a gente vai cair nas equações polinomiais que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, as funções polinomiais, elas meio que seriam um caso particular das funções potência, tá? Então, agora eu vou começar a aula dando alguns exemplos para vocês, né, de coisas que acontecem na natureza e aplicações da função potência em linguística, economia, tem N aplicações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Acredito que alguns de vocês já estudaram isso em física lá no ensino médio, certo? Vocês devem ter estudado que o módulo do campo elétrico ele varia com o quadrado da distância que eu me encontro até a carga, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula pontiforme positiva e eu quero calcular o campo elétrico que ela gera a uma certa distância r, né? Eu defino aqui o vetor r, tomo o módulo desse vetor, como vocês já devem ter visto ali, estão vendo em geometria analítica, né? Então, isso aqui vai ser a distância entre os dois pontos. E aí, o módulo desse campo varia com o inverso do quadrado da distância. Esse tipo de comportamento, ele acontece também com a força gravitacional, tá? Então, a força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 é G, M1, M2 divididos por R quadrado. Então, aqui também aparece o R quadrado. Alguns módulos de campo magnético aparece também, de força magnética, na verdade, aparece esse 1 sobre R quadrado, tá? Então, essa dependência de 1 sobre R quadrado é meio comum. Então, aqui à direita eu fiz o gráfico da função. Na verdade, esse gráfico ele não representa o campo elétrico,
porque ele tem valores negativos de x. E como o campo elétrico não faz sentido a gente colocar o R negativo, não faz sentido, né? Porque o R ali está representando a distância. A gente pode ter posições negativas, mas como o R representa a distância entre a carga pontiforme e o ponto que eu quero calcular o campo elétrico, então essa parte esquerda aqui do gráfico, ó, ela não está relacionada com o comportamento do campo elétrico, tá? Então essa função que eu coloquei aqui, pessoal, só para ilustrar, é uma função 1 dividido por x², tá? Então aqui, ó, quando o x é positivo e se aproxima de zero, que é esse ramo aqui, ó, do gráfico, a imagem da função cresce muito. À medida que eu me afasto do x igual a zero, a imagem da função diminui bastante. Mesma coisa acontece quando eu analiso o lado esquerdo, né, para x negativo. À medida que o x se aproxima de zero pela esquerda, a imagem da função cresce bastante, e à medida que o x se aproxima do menos infinito, né, quando ele cresce para o menos infinito, a imagem da função tende a zero. Tá? Então, essa função, né, 1 dividido por x², ela vai ter uma assíntota horizontal, que é a assíntota y igual a zero, é a assíntota horizontal. Ela vai ter uma assíntota vertical, que é a reta x igual a zero. Ela é uma função crescente entre menos infinito e zero e decrescente entre zero e mais infinito. Descontínua em x igual a zero. A imagem dela é sempre positiva, né? Então a imagem aqui, ó, que é uma coisa que vocês ficaram com dúvida. A imagem dessa função são os valores que y assume, né? A gente percebe que abaixo de zero não existem valores de y, né? Aqui, claro que eu fiz um corte do gráfico, mas eu posso garantir para vocês que não existe, tá? Então a imagem da função aqui vai ser o conjunto que começa em zero aberto. Por que que o zero é aberto? Porque o zero é uma assíntota, né? Y igual a zero é uma assíntota. Até mais infinito. O domínio são todos os reais, com exceção do zero. Eu acho que era isso, tá? Bom, outro tipo aqui, ó. Esse aqui também é um exemplo prático para vocês. Inclusive, esse exemplo eu peguei do meu livro de laboratório de física, que um dia vocês vão fazer essa disciplina também. Isso aqui são dados experimentais da variação de tensão num varistor. O varistor é como se fosse um resistor, só que ele não é um resistor ôhmico, né? Se vocês se lembram lá também do ensino médio, vocês devem ter estudado isso, né? A lei de Ohm, que diz que ΔV é igual a resistência vezes corrente elétrica, né? Então aqui está a lei de Ohm, nos diz que a diferença de potencial entre dois pontos entre os dois terminais do resistor varia linearmente com a corrente. Só que nem todo resistor é ôhmico, né? Então esse aqui, por exemplo, ó, a diferença de potencial varia com uma potência de x. Quem é x? É a corrente através do resistor. Tá? Então aqui o gráfico eu tive que cortar, mas é corrente em função da diferença de potencial. Na verdade é a diferença de potencial em função da corrente. Inverti ali a minha fala, né? O y sempre vai ser a função. Então ΔV é a função de i. E aqui vocês percebem, né, pelo formato da função, que a diferença de potencial varia com uma potência da corrente, né? Aqui também é uma potência, só que é uma potência 1. E esse varistor, a potência é menor do que 1, tá? Então aqui seria uma outra aplicação
de algo real que apresenta uma variação do tipo lei de potência, que a gente chama. Aqui, ó. Essa é outra aplicação, e é uma aplicação em linguística, que depois ela foi aplicada a outros casos, que é a lei de Zipf. Acho que é assim que fala. Então, o que a lei de Zipf nos fala? Então, temos o cientista, né, chamado George Kingsley Zipf. Ele foi um linguista. Eu não sei se ele era americano, mas ele trabalhava na Universidade de Harvard. E ele analisou a frequência de palavras em uma lista ordenada. O que é essa lista ordenada? Vamos dizer que vocês estão lendo um livro, tá? E aí vocês vão dizer, eu vou contar quantas vezes a palavra amor apareceu. Então vocês vão ir anotando, né? Vamos lá, a palavra amor, a palavra ódio, dia, noite, certo? Uma lista de palavras. Todas as palavras que aparecem vocês anotam. Porque vocês querem estudar a frequência na qual essas palavras aparecem. É isso que o Zipf queria estudar. Então vamos supor que amor foi a que mais apareceu. Apareceu 1000 vezes. Ódio apareceu 500. Dia apareceu 300. E assim por diante, tá, pessoal? Então isso aqui é a lista ordenada que ele estudou. Ele pegou um certo texto, né, ele era um linguista, e ele queria saber a frequência na qual as palavras apareciam no texto. E aí ele fez um gráfico da distribuição da frequência, certo? E o que ele descobriu? Ele descobriu uma lei empírica que dava a probabilidade dessa palavra aparecer, tá? Então, por exemplo, o que é o X aqui na equação dele? X é a posição na lista. Então, por exemplo, o amor está em primeira posição, o X dele vale 1. Ódio está em segunda posição, X vale 2. Dia, X vale 3. E assim por diante. Esse expoente que ele descobriu, né, que a probabilidade de uma palavra aparecer, ela é 1 dividido por x a n, esse n é ligeiramente maior do que 1. Tá? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, o n, se eu não me engano, é 1,07. Tá? É ligeiramente maior do que 1. E essa é uma lei empírica, né? O que é uma lei empírica? É uma lei que vem de observação experimental, tá? E ela já foi aplicada, pessoal, para outras distribuições. Ela é usada em economia, em geografia, tá? Ela foi usada em outras distribuições de, por exemplo, frequência na qual aparece... agora não me lembro. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já volto. Tá, eu fui ali no consultar os universitários e me lembrei da aplicação bem interessante. Tem um livro que foi descoberto, um livro medieval que eles não conseguiram decifrar até hoje, porque acredito que a linguagem é diferente, enfim. Mas como é que eles sabem que aquele livro realmente é um livro medieval e não foi falsificado? Porque eles aplicaram essa lei de Zipf e a lei e aquele livro ele segue essa lei de Zipf. Então isso seria meio que um comportamento natural do ser humano que escreve. Então uma das aplicações é isso, né? Os textos. Se a gente pegar um texto e fazer essa distribuição de frequência de palavras,
eles apresentam esse comportamento. Tá? Então, por exemplo, uma das aplicações foi verificar que um livro, da qual eles não conhecem a linguagem, mas eles conseguiram fazer a contagem de palavras, ele era verdadeiro. Tá? Mas tem outras aplicações também, para estudar distribuição de frequências, que a gente chama. Tá? Olha só essa aqui que legal também. Cientistas estudaram a distribuição de tamanho de crateras na Lua. Aqui em particular eu não tive tempo de ler os artigos, tá? E não é trivial, assim, essa informação ela não tá livre na internet. Ela tá mais em artigos científicos, tá? E eles descobriram, né, que se faz um gráfico de distribuição do tamanho das crateras na Lua, essa frequência em função do diâmetro, ela também é uma lei de potência. Esse gráfico aqui em particular, ó, eu quero só chamar a atenção para vocês uma coisa, que o eixo Y, ele está na escala logarítmica. Né? A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estudar as funções logarítmicas, tá? E depois, quando vocês fizerem lá laboratório de física, vocês vão aprender que uma das formas da gente verificar graficamente se uma função é uma lei de potência é justamente botar nessa escala semilog que a gente chama, tá? Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Não se atentem a isso nesse momento, mas é só para vocês entenderem que essa escala... A escala y está na escala logarítmica, tá? Então, esses outros gráficos que a gente viu aqui estavam na escala linear, né? X e y são lineares, tá? Bom, mas essa distribuição de tamanho de crateras na Lua também obedece uma lei de potência. E, por fim, aqui uma aplicação em biologia, tá? Que é a lei de Kleiber. Deixa eu ver aqui quem é o Kleiber nas minhas anotações. Ele era um biologista chamado Max Kleiber, que estudava metabolismo de animais, tá? E aí ele descobriu empiricamente também, essa aqui também é uma lei empírica, que a taxa metabólica ela é proporcional à massa elevada a 3/4. Então, quanto maior a massa do animal, maior a taxa metabólica dele. Só que ele cresce numa razão de 3/4. Tá? Não é linear com a massa, ele é 3/4. Então, aqui estaria o comportamento dessa função y igual a x elevado a 3/4. Então, assim, ó, para que toda essa introdução? Porque eu acho legal vocês entenderem que isso que a gente estuda aqui, elas têm aplicações. E essas leis de potência, né, que a gente chama lei de potência, quando é aplicado, elas estão presentes em vários comportamentos da natureza. Tá? Então, lei de potência, se vocês quiserem estudar mais, é lei de potência ou law power. Tem mais informação em inglês do que em português. Lei de potência, se tu colocar em português, ele vai achar que tu está falando de potência elétrica, é mais difícil de achar, daí tu tem que ir especificando mais. Mas se tu botar... na verdade não é law power, né? A professora esqueceu de como é que se fala em inglês. É power law. Power law. Power law. Então é power law. Tá? Então isso fica como uma curiosidade para vocês, uma introdução com aplicações, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui basicamente, né, quando estudar as funções potência? A gente vai analisar o gráfico dessas funções, né? Eu não tenho como analisar características gerais, porque dependendo
valor de k, né? Vou escrever aqui, ó. A gente está estudando y igual a k x a n. Então, dependendo do sinal de k, se o k é positivo ou negativo, eu tenho um comportamento. E dependendo do intervalo da potência, eu também tenho um comportamento da função. Então, não tem como estudar com vocês um comportamento geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar em diferentes casos, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem os casos gerais em que o k é positivo. E temos o seguinte, ó. Esse gráfico branco aqui vale quando o n é menor do que zero. Lembrando que a gente está pensando que quando o n é menor do que zero, ele pode assumir qualquer valor. Quando o n for positivo, eu vou estudar aqui com vocês, eu vou focar com vocês n positivo e não inteiro, tá? Então, esse gráfico branco aqui, ele representa o comportamento da função potência quando o expoente de x é menor do que zero, tá? Esse gráfico branco aqui, ó. Então, função decrescente. A gente vai analisar cada um deles daqui um pouquinho, tá? Bom, esse gráfico aqui, ó, y igual a x, eu botei mais como referência, tá? Porque aqui o n é igual a 1. Isso aqui a gente já estudou, é a nossa função de primeiro grau. É só para vocês verem que separa o comportamento, tá? O gráfico azul, pessoal, ele é um representante do conjunto de funções quando o n for maior do que zero e menor do que 1. E o gráfico laranja é quando o n é maior do que 1. Certo? O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero chamar a atenção para a simetria que esse gráfico apresenta, ó. Em torno dessa reta x igual a 1, né? N igual a 1, né? Essa aqui é a reta y igual a x, que a prof colocou só para ter como referência. Vocês percebem que todos os gráficos, eles se cruzam num ponto? Esse ponto é o ponto x igual a 1, y igual a k. Nesse caso aqui, o meu k vale 1, né? Porque eu coloquei 1 aqui, né? Y igual a 1, x na menos 2,2, y igual a 1, x na 0,3. Então, por isso que o nosso k é 1. Se o meu k for diferente de 1, esse gráfico se desloca, esse ponto, né, na verdade, se desloca mais para cima, em y. Tá? Então, todos os gráficos vão cruzar esse ponto. Essa é uma característica das funções lei de potência. Tá? Função potência. E percebam que tem uma simetria em relação ao x, ao n, né, entre 0 e 1 e maior do que 1. O gráfico, ele meio que tem uma simetria em torno dessa reta y igual a x e do ponto 1 e k. Então, o gráfico, essa é outra coisa que eu quero falar. Quando k é positivo, o gráfico está no primeiro quadrante. Agora, vamos ver os casos em que o k é negativo. Ó. O que acontece quando o k é negativo? Eu vou rebater a imagem da função lá para o quarto quadrante. Tá? Então, k negativo, o gráfico está no quarto quadrante. E essa é outra coisa que eu não falei aqui, ó. Vou voltar no outro slide, pessoal. A imagem da função é sempre positiva aqui. Imagem
da função, ela vai, né, de maneira geral, entre 0 e mais infinito. Tá? A imagem é positiva. E aqui a imagem é sempre negativa. Por quê? Porque eu tenho um K negativo ali na frente. Então, vai de menos infinito até 0. Menos infinito até 0. Então, aqui vocês percebem, ó, que tem o mesmo ponto. Então, aqui vai ser o ponto 1K. Só que agora, como o meu K é negativo, o Y vai ser negativo também, ó. Seria o Y igual a menos 1. E aqui a única coisa que a prof fez foi colocar o menos 1 na frente do gráfico. Então, os expoentes são os mesmos, tá? Então, eu só queria mostrar para vocês que quando o K é negativo, eu não mudo a forma do gráfico em si. Eu só vou rebater o meu gráfico lá para o quarto quadrante. E agora, vamos estudar os casos de maneira separada. Vamos fazer análise de domínio, imagem, essas coisas assim. Então, aqui, ó, esse gráfico, ele representa o conjunto de gráficos, né, de funções com K positivo e N menor que 0. Lembrando que quando N é menor do que 0, ele pode ser inteiro e ele pode ser fracionário, tá? Então, domínio é X positivo. Imagem, aqui vai ser de 0 até mais infinito. Essa função, ela é decrescente em todo o seu domínio. Por que ela é decrescente? Porque à medida que o valor de x está aumentando, ó, a imagem está diminuindo, certo? Ela sempre vai ter uma assíntota vertical em x igual a 0, né? Porque é 1 dividido por x a n, então aqui é o y igual a 1, a k, desculpem, k, x a n. É isso que a gente está analisando. Né? Porque como o meu n é negativo, é o equivalente a eu jogar esse x ali para baixo, tá? K, x elevado a módulo de n. Então, vou colocar só para lembrar que o sinal já foi incorporado quando eu joguei o x ali para baixo, tá, pessoal? Então, x igual a 0 vai ser uma assíntota vertical, uma assíntota horizontal vai ser o y igual a 0, a função vai ser descontínua em x igual a 0, e ela não tem extremos, né? Ela não possui extremos, essa função, então ela não tem mudança de comportamento, tá? Bom, agora vamos para o caso em que o n está entre 0 e 1. N é positivo e está entre 0 e 1. Então, y igual a k, x a n. Aqui o que a gente percebe também, ó, o domínio são reais positivos e o 0 entra, né? Então, é x igual a 0 a mais infinito. A imagem dessa função são os reais positivos. Só que ela cresce mais devagar, né? Reais positivos e 0, né? Então, não vou escrever dessa maneira. Vamos escrever em forma de intervalo, 0 mais infinito. Só que a imagem, ela cresce mais devagar, né? Porque ela vai crescer com... Ela não cresce linear em x, ela vai crescer x a n menor do que 1,
tá? Mas ela vai crescendo, à medida que o x vai aumentando de valor, ela vai crescendo, só que ela cresce mais devagar. Quando o x for infinito, a imagem vai ser infinita também. Então, essa função ela é função crescente em todo o seu domínio, né? Porque à medida que o x cresce, o y cresce. Não tem assíntotas. Contínua. Sem extremos. É isso. Próximo grupo de gráficos é o gráfico com K positivo e o N maior do que 1. Então, aqui, ó, N maior do que 1 também cai no tipo Y igual a Kx a N. Lembrando que o N é maior do que 1 e é não inteiro, né? Porque aí a gente está focando nesses casos, tá? Então, domínio vai, né, de x igual a 0 até mais infinito. A imagem é a mesma coisa. Ela começa em 0 e vai até mais infinito. Essa imagem agora ela cresce mais rápida do que a x a n com n entre 0 e 1. Ela é uma função crescente em todo o seu domínio. Crescente. Sem extremos, né? Não tem mudança de crescimento e decrescimento. Não possui assíntotas. Eu acho que isso. Agora a gente vai estudar o caso em que o K é negativo. O que vai mudar? Vai mudar basicamente a imagem, né? E o comportamento de crescimento e decrescimento, né? Então, aqui, por exemplo, a imagem vai ser sempre negativa, diferente do que eu tinha lá no K positivo. Domínio segue sendo o intervalo entre 0 e mais infinito, o zero aberto, né? Porque aqui, de novo, y igual a k x elevado a módulo de n. Meu n é negativo. Então, isso aqui é o equivalente a dizer 1 sobre x, a n. Imagem. Menos infinito até 0 aberto. Por que 0 aberto? Porque o zero vai ser... O y igual a 0 vai ser uma assíntota horizontal. Então, aqui a assíntota horizontal, y igual a 0. Assíntota vertical, x igual a 0. E essa função, olha só, ela é crescente, né? Porque à medida que o x aumenta, o y aumenta. Vou voltar lá no gráfico com o K positivo, tá? Volta, volta, volta. Aqui, ó. Quando o K era positivo e o N era negativo, a nossa função era decrescente em todo o domínio. Então, multiplicar por um número negativo, né? Multiplicar por menos 1, muda o intervalo de crescimento da função. Antes ela era decrescente em todo o seu domínio, agora ela é crescente em todo o seu domínio. Tá? Mesma coisa acontece com o gráfico da função quando o expoente está entre 0 e 1. Domínio dessa função é x igual a 0 a mais infinito. A imagem vai ser de 0 a... Opa, menos infinito até 0. Eu sempre inverto... Menos infinito até 0, 0 incluído, né? Porque esse ponto faz parte do gráfico. Ela é decrescente em todo o seu domínio, não possui assíntotas, não possui descontinuidades, não tem extremos. É isso. E por fim, o último conjunto de gráficos vai ser o gráfico em que o n é maior que 1, só que o k é negativo. Então, domínio dessa função
é x varia entre 0 e mais infinito, e a imagem vai de menos infinito até 0. Zero fechado, porque o zero faz parte do domínio. E é uma função decrescente em todo o seu domínio. Então, a aula de hoje era isso, pessoal. Ela foi uma aula com pouco conteúdo, em termos de tempo, mas é bastante informação para vocês aprenderem. O que eu espero que vocês aprendam? Analisar o gráfico, tá? E isso vai ser bem importante para vocês no futuro. Então, por isso que eu estou dando bastante ênfase na análise dos gráficos. Então, aproveitem. Não sei se vai ter algum exemplo, algum exercício muito elaborado dessa parte, porque, de novo, como eu falei para vocês, estudar funções potência é mais interessante quando a gente já estuda a função logarítmica, que aí eu consigo analisar outras coisas, então a gente vai voltar nisso mais para frente, tá? Por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, essa semana foi mais light. Nos vemos na semana que vem, quando a gente vai começar a estudar funções polinomiais. Um abraço para vocês. Se cuidem.